Olá a todos, que a graça de Deus esteja invadindo nosso coração e nos dê a paz, nos crescer em sabedoria, inteligência. Boa para você, que Deus te abençoe, obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo hoje de Seminário de Vida no Espírito. Hoje estamos trazendo uma pregação específica do seminário clássico mesmo, que não é mais utilizada, né? Mas eu estou fazendo todas as pregações aqui. Eu já uni os dois seminários em um só. Então hoje vamos falar de frutos do Espírito. É interessante falar de frutos, né? Porque o fruto é aquilo que, por exemplo, se a gente for analisar uma árvore, o fruto é aquilo que ela produz. E o que produz em nós o batismo do Espírito Santo? O que faz em nós, o que muda em nosso coração, o batismo do Espírito Santo? Eu pergunto a você. Primeiro, antes de falar os frutos do Espírito hoje, vamos olhar lá no Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, as primeiras conversões, não é? A grande realidade é que o fruto do Espírito, por exemplo, a gente vê, Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus. Só que antes do Espírito descer sobre os apóstolos, eles estavam amedrontados, porque matamos o mestre, agora queremos pegar os discípulos, para que a sua ideologia ela não se esparrame. Então, os apóstolos estavam amedrontados, com medo. Pegaram Jesus, agora vão pegar os discípulos dele. E eles estavam assim, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas chegou um momento, lá em Pentecostes, diz a palavra que todos estavam reunidos no mesmo lugar, aliás, os apóstolos, Maria, Nossa Senhora, todos estavam lá, orando no cenáculo. Todos reunidos, orando em oração. De repente, vem línguas de fogo que se repartem e vem sobre a cabeça de cada um deles. E ali, eles começaram a orar em línguas. Saíram e começaram já perderam o medo. Vejam os frutos do Espírito Santo. Já perderam o medo e ali eles saíram verdadeiramente evangelizando, levando a palavra de Deus. E nada podia pará-los. Aí a palavra diz que medos, partos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Capadócia, da Frígia, cada um tinha uma linguagem diferente, mas quando eles falavam, todos ouviam em sua própria língua. Isso não é um fruto do Espírito, isso é um milagre que aconteceu para aquele momento que Deus precisava fazer. Mas veja que o fruto do Espírito, não é? Você vê lá Paulo, lá em 1 Timóteo, olha, Deus não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sabedoria. É o que acontece em Pentecostes, eles perdem a timidez. Eles recebem a fortaleza do Espírito Santo e ali eles saem pregando, anunciando a palavra. Então, a princípio, os frutos do Espírito Santo partem dessa situação. E ali, onde Jesus coloca, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, quando acontece em Pentecostes, que eles são impulsionados, o dinamis, né, que é a palavra dinamis, que é o impulsionamento do Espírito, onde as pessoas saem a pregar. E eles já não tinham mais medo para pregar. Aí Pedro faz a primeira pregação, é convertido 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ali os frutos da igreja, ali começa a igreja primitiva. A igreja começa na cruz, sim, a gente sabe, mas a igreja comunidade, a igreja evangelizadora, a igreja que sai a caminho da evangelização, começa ali, com o fruto do Espírito. O maior fruto ali de coragem, de força. Então,
Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos os 9 dons, certo? Os dons de inspiração, revelação e de poder. Inspiração é línguas, interpretação de línguas e profecias. Revelação é discernimento dos espíritos, ciência e sabedoria. E o poder é cura, fé e milagres. Então esses 9 dons acompanham cada um de nós. Mas os dons é só uma consequência. O que fizeram, o que aconteceu ali em Pentecostes? O que mudou o coração daquelas pessoas? O que fizeram aquelas pessoas que estavam ali morrendo de medo que eles parecem serem mortos pelos soldados? Porque de uma hora para outra saírem, abrirem as portas, saírem pelas ruas pregando a palavra de Deus sem se preocupar se perderiam ou não a sua vida, porque sabiam que a sua vida era de Deus e que todos têm um momento certo, que Deus não permitiria que eles morressem até o momento certo. Com exceção do apóstolo João, todos foram mártires, todos morreram pelo Evangelho e não tiveram medo. Então, desses frutos do Espírito, o maior fruto que acontece, o que acontece? É o que acontece com a gente quando nós somos batizados. Por isso eu estou falando lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Eu estou falando ali a primeira manifestação do Espírito Santo. Se bem que o Espírito Santo se manifestou, por exemplo, em Isabel, porque diz que quando Maria chegou lá, a criança estremeceu no seu ventre, e ela olha para Maria e diz que, né, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, mas a manifestação do Espírito Santo verdadeira se dá em Pentecostes. E ali, uma grande realidade, a vida daqueles apóstolos que estavam ali já não vai ser mais a mesma. Ali é um divisor de águas. Eles deixam de ser discípulos para serem mestres. Continuam sendo discípulos, mas ali eles assumem para si a responsabilidade de levar a palavra de Deus, de difundir o Evangelho de Jesus, de cumprir aquilo e dar prosseguimento àquilo que Jesus começou. Jesus é a pedra angular, e eles sabem disso. Por isso, quando eles pregam, o próprio Pedro, na primeira pregação, esse Jesus que vocês prenderam, que vocês mataram, que vocês crucificaram, ele não morreu, ele ressuscitou, ele está vivo. E ali a igreja já começa com 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas qual é o fruto verdadeiro que acontece com a gente? Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, quando nós recebemos verdadeiramente a graça do Espírito Santo. Eu estou falando da coragem, da força, eu falei dos 9 dons espirituais que acompanham. Mas a verdadeira situação, quando o Espírito Santo, somos batizados no Espírito Santo, porque é a efusão do Espírito. Qual é a diferença da infusão e da efusão? Quando criança, o sacerdote derrama água sobre nós e fala, está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A infusão é quando o Espírito entra dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. A efusão é quando nós liberamos o Espírito. O Espírito que nós recebemos no batismo, somos batizados no Espírito Santo, temos a efusão de efundir o Espírito para as pessoas e levar aquilo que nós recebemos no batismo. E Deus nos capacita a levar a palavra. E assim também, irmãos, nessa grande realidade, nessa grande certeza da vida, de um Deus bondoso, misericordioso, mas no momento do batismo do Espírito Santo, o principal sintoma é a mudança de vida, é a metanoia, é a conversão, é a santidade, é o compromisso com o reino de Deus. Esse é o primeiro desafio que nós enfrentamos, ou melhor, enfrentamos não, que nós tomamos pertença. Então, o primeiro fruto é esse, mudança de vida. Isso acontece também em outro, eu falei dos 9 dons espirituais, outros 9 dons. Por exemplo, meu relacionamento com Deus, certo? Que é o amor, que é o maior dos dons, né? A palavra diz que os 3 maiores dons é o amor, a fé e a esperança,
Mas o amor é o maior, depois vem a fé e terceira a esperança. O amor, a alegria e a paz. Esses são os nossos relacionamentos para com Deus, certo? Depois com o próximo, é a paciência, a amabilidade e a bondade. E por fim, consigo mesmo, certo? Fidelidade, mansidão e temperança. Ou, mais fácil dizendo, domínio próprio. Autodomínio. Refrear os sentimentos ruins. Então, tudo isso eu coloco para você como reflexão. Talvez esse aqui, o objetivo é, sim, uma pregação do seminário de vida, mas digamos que você já foi batizado no Espírito Santo. Quais frutos, eu vou te perguntar, para depois você responder aqui embaixo nos comentários. Quais desses frutos você acolheu para si? Quais desses frutos, escreva aqui no comentário, escreva no comentário, olha, eu tenho esses frutos do Espírito. Para mim, escreva também, para mim falta esses frutos. E eu vou buscar, escreva também, eu tenho um compromisso com Deus de buscar os frutos do Espírito, de trazer à tona esta grande realidade de que eu preciso de Deus, eu preciso ser santo e eu preciso ser batizado no Espírito Santo e receber os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito porque às vezes nós como evangelizadores apresentamos o Espírito Santo. Aí você recebendo os frutos do Espírito em você, o Espírito Santo frutificando os dons em você, ele vai também te enviar para também ser um evangelizador. Porque a função, um dia eu estive no retiro, um dia eu ouvi outros evangelizadores, e aquilo mudou meu coração, e aquilo me fez também ser um evangelizador. E talvez com você possa acontecer o mesmo. Talvez ainda você não tenha trazido para si os dons, você talvez não tenha perguntado, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Mas agora é o momento, não importa a idade que você tem, não importa a vida que você segue, mas é de extrema importância a mudança. É um compromisso para com Deus de chegar e falar, Senhor, que os frutos que estão em mim gerem frutos de conversão. Não é? Que dê, né, frutos de conversão. E no próximo. Então, se nós olharmos com toda a sinceridade do nosso coração e entender que nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo e a partir do batismo buscar os frutos do Espírito Santo, que se frutifique em mim amabilidade, paciência, alegria, felicidade, né? Temperança, no caso do próximo, mansidão, no caso do próximo não, consigo mesmo, mansidão para com o próximo, não é? Alegria, que eu já falei, a bondade. Irmãos, mas Roger, eu sou bom, eu sei. Veja o jovem rico, por exemplo. Ele que chega a ter Jesus. Jesus, o que eu tenho que fazer para ter salvação? Você tem que seguir os mandamentos. Eu sigo. Eu faço. Então, às vezes, Jesus olhou para ele e ele se sentia santo. Mas a palavra diz que Jesus olhou ele da cabeça aos pés e amou-o. Jesus teve misericórdia dele, mas ele se achava santo. Ele se achava que tinha bondade, ele achava que tinha amabilidade, ele achava que ele era humilde. Quando, na verdade, essa busca é constante, é intermitente, ela é para a vida toda. A partir do momento que eu achar que eu não preciso de Deus, na minha humildade, na minha sabedoria, em alguma coisa, acabou a minha caminhada. Acabou o sentido da minha caminhada. De ser totalmente dependente a Deus. Porque eu preciso todas as vezes buscar ao Senhor
para que eu cresça e que gere frutos e frutos de verdadeira conversão. Amém? Obrigado para você que chegou até aqui. Escreva aqui nos comentários. Escreva o que você está achando. Peço para você também, escreva aqui nos comentários o que você está achando. Eu preciso de um feedback. Se você que assiste o meu canal, assiste os meus vídeos, ou assistiu pela primeira vez, mas você que conhece todos os vídeos, ou até mesmo você que assistiu pela primeira vez, eu preciso saber qual o feedback, se os vídeos estão te agradando, se você tem outras sugestões para passar. Tudo isso vai me ajudar muito no canal. E eu vou estar extremamente agradecido a você. Tá? Assim como eu falei, sempre temos que buscar o crescimento. E o crescimento, meu irmão, é constante. E não é só Deus que me ensina. Você, o próximo, também é uma escola. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Obrigado por você chegar até o fim. E comenta aí, tá bom? Eu estou aguardando. Muito obrigado. Tchau, tchau.